Só vamos falar de formações vegetais, vamos falar um pouquinho sobre as formações herbáceas e sobre as formações litorâneas. A gente começa com as herbáceas, que são as formações mais rasteiras, né? Aqui você observa no Brasil a localização de formações herbáceas, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Mas observe que existem outros pontos no território brasileiro também com a presença de herbáceas. Então eu posso dizer, a grosso modo, que as herbáceas aparecem no Brasil inteiro, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, ok? São os famosos campos. A gente fala muito em campos no Brasil, né? E existem várias denominações para os campos. O europeu prefere chamar isso de pradaria. Estepe seria um campo um pouco mais rasteiro, geralmente de lugares mais secos. Existe também o termo prado. Em inglês você vê aí um outro termo. Além disso, também tem o termo campina ou campinarana, que significa uma área aberta no meio de uma área fechada. Então você já ouviu falar em cidades como Campinas, Campina Grande, né? E Campinarana é um tipo de formação que aparece muito na Amazônia brasileira. No meio da floresta você encontra algumas áreas abertas, ok? Os campos são formados por gramíneas herbáceas, alguns arbustos, né? E existem vários tipos de campos. Eu destaco para o seu vestibular esses três tipos. O campo limpo, que você observa que praticamente só tem gramínea, né? O campo sujo, onde aparecem alguns arbustos, e o campo cerrado, onde você encontra também algumas árvores, né, além dos arbustos. Tá certo? Vamos seguir nossa tradição, vamos dar uma olhadinha nas imagens, nos desenhos lá do Percy Lau, que desenhou muito bem, né, a paisagem brasileira. E a área de campos mais marcante do Brasil, sem sombra de dúvidas, é o sul do Rio Grande do Sul. É a região das coxilhas. Essas suaves ondulações que você encontra no sul do Rio Grande do Sul. Repare na formação vegetal desse ambiente, formação rasteira, né? Você não vê nenhuma árvore no meio disso, praticamente. A imagem mais clássica, talvez, que o Percy Lau desenhou até hoje, foi essa. As coxilhas do Rio Grande do Sul ocupadas pela pecuária bovina. O ambiente dos campos é um pasto natural. E como existem campos espalhados pelo Brasil, a gente vai encontrar aí uma facilidade, né, para a pecuária bovina se expandir pelo território brasileiro. Principalmente no sul do Rio Grande do Sul, onde surge essa figura, vamos dizer assim, até meio mitológica, né, que é o gaúcho, que é a nossa versão de gaúcho, né? Já que gaúcho significa o habitante do Pampa, que não é só brasileiro, também é argentino, também é uruguaio, também é paraguaio. Mas aqui está o nosso gaúcho. E essa tradição, né, dos campos brasileiros com a pecuária bovina, a gente vai ver em vários desenhos, em várias imagens do Percy Lau. A gente tradicionalmente vê algum boi envolvido nisso, né? Aqui você está vendo o carreteiro levando aí produtos utilizando-se da tração bovina. Existem vários campos no Brasil, não são só os campos sulinos, né? Aqui você está vendo Guarapuava, Paraná. Essa imagem mostra campos no estado do Paraná, são campos de lugares um pouco mais altos, né? E é uma formação rasteira. Aqui você está vendo agora as chamadas gerais. Formação também baixa, formação que aparece bastante aí na Bahia e em Minas Gerais. E, por fim, você está vendo agora os campos do Rio Branco. Rio Branco é um afluente do Rio Negro, na Amazônia. Rio Branco era o antigo nome do território de Roraima. Então a gente está olhando aqui para o extremo norte do Brasil. Também uma região de vegetação rasteira e com muita pecuária bovina. Ok? Então, campos no Brasil, insisto, existem em todo o território nacional. Claro que o grande destaque é o sul do Rio Grande do Sul. Mas, pessoal, vegetação também é formação litorânea. As formações litorâneas, obviamente, estão no litoral, né? E a gente tem várias formações vegetais no litoral brasileiro. Duas que nos chamam a atenção. Uma que aparece mais no litoral norte, que é o manguezal, e uma que aparece um pouco mais no litoral sul do Brasil, que é a restinga. Mas com certeza o manguezal é aquele que mais chama atenção
e a gente até aproveita para definir o que é manguezal, né? É um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. Então é um ecossistema, né? Um ecossistema bastante complexo, né? Formado por fauna e flora, na área de contato entre oceano e continente. O que tem de importante de manguezal para a gente lembrar? Predominam árvores e arbustos. Então, o manguezal é uma formação arbustiva arbórea. Um ambiente onde as águas, eu coloquei aqui entre aspas, calmas, o movimento não é tão intenso das águas, e isso faz com que você tenha argila concentrada nesse ambiente litorâneo, barro, né? E pouco oxigênio. É um ambiente onde a matéria orgânica se decompõe e retira parte do oxigênio da água e do solo. Então é um ambiente, vamos dizer assim, meio parado, entre aspas. Tanto que uma forma de degradação muito comum dos manguezais é o uso de portos, embarcações que às vezes movimentam essa água e acabam destruindo toda essa dinâmica. Ok? É um ambiente que, pela falta de oxigênio, obriga as plantas a buscarem ar. As raízes acabam saindo, né? As raízes acabam tendo contato com o ar. A gente chama de pneumatóforas essas plantas. E talvez o termo que você mais ouviu falar até hoje sobre manguezal é berço da vida. É um ambiente de muita procriação. Boa parte da fauna que o ser humano explora nas áreas litorâneas vem do manguezal, mais de 90% dessa fauna. Então, é um ambiente importante, é um ambiente muito frágil e muito importante em termos de procriação. Aqui está o desenho do Percilau, um belo manguezal, né? Você está vendo aqui um rio terminando na forma de estuário. Dá para notar que a água é lenta, que é um ambiente meio parado. E você vê aqui à frente as raízes aéreas. E essas raízes vão criando um emaranhado que faz com que a água fique mais lenta ainda, né? Então é um ambiente de água, vamos dizer assim, mais ou menos parada. Mas existe a variação de marés, o sobe e desce das marés. Aqui você está vendo uma imagem que mostra os manguezais no mundo e tradicionalmente as regiões onde você encontra manguezais são regiões de clima quente. São áreas tropicais, subtropicais. Essa imagem, inclusive, apareceu no vestibular da FUVEST do ano passado, né, para falar dos manguezais, não só no Brasil, como no mundo. Tá bom? Mas existe uma outra formação litorânea que é a restinga. Vamos dar uma olhada no que significa a restinga. Planície arenosa costeira de origem marinha, incluindo a praia, cordões arenosos, depressões entre cordões, dunas e margem de lagunas, com vegetação adaptada às condições ambientais. Então, eu posso dizer que restinga é um ambiente. É um ambiente onde tem muita areia, um ambiente arenoso. E nesse ambiente arenoso existe uma vegetação que se adapta. É a vegetação de restinga. Um esboço rápido, só para você ter uma noção mais ou menos do que significa isso, né? Restinga seria essa área, né, que está entre o mar e uma pequena lagoa ali no canto. E na restinga eu posso encontrar arbustos, eu posso encontrar algumas herbáceas e posso encontrar árvores também. Restinga é algo que cai muito pouco em vestibular. Muito difícil de fazer alguma questão sobre isso. Mas é importante que você saiba que é uma área litorânea, de solo arenoso. Aqui a imagem do Percilau, uma bela imagem por sinal, né? Você vê à sua esquerda as ondas, você vê mais ou menos no centro da imagem a areia, e você observa que à sua direita existe uma lagoa de água salgada, chamada laguna. Toda essa areia que está aqui, ela foi depositada pelo mar e formou esse cordão. E nesse cordão é que se desenvolve a vegetação de restinga. Essa imagem aqui você vê que tem muita mudança antrópica, né? Mas na parte da frente, embaixo na verdade, né, na sua tela, você repara que tem uma formação vegetal, né? Marcada aí por alguns arbustos, algumas gramíneas, e que vai se adaptar a esse ambiente arenoso. Nossa última imagem é pescadores do litoral sul brasileiro.
Restinga é um ambiente arenoso, próximo ao mar e, obviamente, as pessoas que vivem nessa região vão ter que sobreviver de algo. E tradicionalmente a pesca, ok? Pessoal, está chegando agora a hora do nosso resumo. E o nosso resumo é basicamente aquilo que a gente viu lá no comecinho do assunto vegetação, que é exatamente a divisão que a Dora Amarante Romariz fez sobre as formações vegetais brasileiras. Tá bom?